Boa noite, igreja. Eu tô calmo. Obrigado a todo mundo por ter vindo e aceito o meu convite. E eu tô até estranhando tanta gente, é louco. Tudo isso. Eu não vim aqui certamente para pregar, mas eu vim dar o meu testemunho do que Deus fez na minha vida e que vai fazer na sua também. Creio que vai sair. Eu vou ficar meio gago, mas vai. Eu queria primeiro ler uma passagem que ele falou muito comigo lá na UTI. Na verdade, foi dentro da ambulância, ele já estava falando comigo. Se vocês puderem abrir a Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Ai, glória a Deus. Não é fácil estar aqui não, hein? É difícil. Eu sou tímido. Então é o seguinte, Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Então invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O que pegou principalmente aqui em mim foi o versículo 11, que falou que os pensamentos de Deus é mais alto que o nosso. E Ele tem pensamento de paz e não de mal para a nossa vida. Uma coisa que aconteceu na hora ali comigo, do meu acidente, foi... A primeira coisa que a gente pensa é o lado negativo. Mas eu não sei se isso é um dom, se que é de mim, mas eu nunca penso do lado negativo primeiro, eu sempre vejo positivo. Foi o que confortou meu coração ali na hora, foi o que eu fiquei bem preocupado em relação ao meu futuro que estava para acontecer. Aí Deus vem falando comigo sobre que os planos dele é mais alto que o nosso. E a gente pode ter o nosso sonho de um dia querer chegar em algum lugar, só que o plano dele ele nos leva mais longe, a falar com mais pessoas. Se a gente sonha em um dia falar em todo o Brasil, o sonho dele é que a gente percorra o mundo e fala sobre o amor dele. E ele vem puxar da minha orelha, porque eu sou meio Jonas, sou meio fujão. Eu queria fugir, né? Pô, Deus, é tão difícil falar do teu amor, falar dos teus planos, falar de você, no meu dia a dia, no meu trabalho. Esse ano eu estava servindo aí com a galera lá no tiro de guerra e é difícil. Da porta para fora é difícil você ser cristão. Você chega ali, você bota da perna para fora ali, você mostra quem realmente você é. E eu venho até pedir perdão para todos os meus amigos, todo mundo que participou da minha vida até antes, mais de anos atrás. Pedir perdão pela essa minha omissão de ter omitido a verdade, de omitido a graça e o maravilhoso amor de Deus, não poder ter falado isso para muitas pessoas. E agora eu vou começar. A minha vida antes de conhecer Cristo era bem sem sentido, porque na Bíblia fala que Ele nos elegeu nele antes da criação do mundo, em Efésios 1:4, fala que Deus nos elegeu dentro dele antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser criado, antes de Deus fazer o mundo, fazer tudo, mano, Ele já tinha pensado em você, Ele já tinha escrito a tua história, e o dia que você ia nascer, com quem você ia casar, por onde você ia morrer e tudo. E é o seguinte, muitas pessoas que nem eu ficavam lá, pô, Deus não me ama, que não sei o que, Ele ama todo mundo, mas não me ama. Eu ficava com esse pensamento. Aí a primeira coisa que eu entrei na igreja e descobri foi que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. E aquilo bateu em mim.
E eu vi a galera, vi todo mundo, e eu fiquei constrangido. Falei, pô, mano, que amor massa, né? E eu tinha bastantes amigos. Eu sempre fui um cara meio doido. Fazia amizade, acho que fácil. E, na verdade, os verdadeiros amigos, sinceramente, não estão da porta para fora, não. Amigos que vão te levar para um mundo que vai te afastar de Deus. Amigos que, na hora que o bicho vai pegar na sua casa, eles vão pular fora. Você tem que valorizar os amigos que te aproximam de Deus. Que você pode até achar que é careta. Tipo, o mundo lá fora diz que quem é cristão é careta, né? O cara não é descolado. Ele ser descolado, ele tem que ser o rei do camarote, ele tem que sair na ostentação. Mas amém. E eu tô nervoso, gente, pelo amor de Deus. Para de olhar pra mim, paga a luz. E depois que eu entrei na igreja, eu descobri que eu precisava aceitar isso. Eu precisava acreditar eu acreditava em Jesus antes, desde pequeno. Eu já participei de uma igreja e eu já sabia que Jesus, toda a história dele, só que eu não reconhecia ele como meu verdadeiro e único Salvador. E esse foi o ponto-chave. Eu frequentei essa igreja aqui um mês, tudo, e era essa coisa mais linda que tem aqui, essas músicas lindas, que parece que você voa, você fecha os olhos. É massa. Aí eu ficava, pô, mano, eu quero aquilo, eu quero servir, eu quero ver esse lado de Jesus, eu não quero ver a religião, mas eu quero conhecer a Cristo. Verdadeiramente, para ver o que ele tem para me oferecer, né? Que ele nos traz nova vida e vida em abundância. Aí foi num momento que por muitos sábados, eu perguntava se eu queria aceitar Jesus, eu resistia, falava que não, porque aceitar Jesus é difícil, vou ter que abrir mão de certas coisas, vou ter que abrir mão de lugares, de pessoas, e é verdade, a vida com Jesus não é para qualquer um, não. Você tem que abrir mão de muitas coisas, mas o galardão lá no céu já está pronto, para aqueles que aceitaram. É um caminho onde vai haver perseguição, você vai ser zoado, mas vale a pena. E eu estou disposto a seguir esse caminho agora. Se for para sair dali, o cara te chamar de crente careta, demorou, mano. Eu sou caretão, mas o importante é ser careta e ir para o céu do que ser descolado e ir para o inferno. A verdade ela dói, mas é a verdade. É melhor comer a verdade com fel do que a mentira com mel. Você vai digerir algo que eu possa ficar massageando o seu ego se sair daqui feliz, mas você vai perder a verdade e a oportunidade de escutar ela. Ai, meu Deus, como que é difícil falar com esse povo. E foi o momento que eu aceitei a Cristo. É um processo, que nem eu vivi, vamos dizer assim, 15 anos na água salgada, né? Lá não podia tudo. E nos últimos 3 anos eu estou na água doce, né? Estou na água viva. E, não é de uma hora para outra que a gente muda o nosso comportamento, pensamento, tudo. E com o passar do tempo, Deus vai te mostrando o que Ele quer que você vai abrindo mão para você chegar mais perto dele. E está chegando aí, o caminho vai cortando. Cada hora você tem que abrir mão de mais coisas. Só que vai valendo a pena. Ele vai te dando renovo, Ele vai te dando força, alegria. E isso fez uma diferença na minha vida. Na minha vida familiar, toda em relação aos meus amigos. Eu vi que minha autoestima mudou depois que eu me senti amado verdadeiramente. Porque eu reconheci que Jesus não era só o cara que morreu por mim lá na cruz, mas ele era um pai para mim. Ele foi alguém que me consolava nos momentos de tristeza e que participava comigo nos momentos de alegria. E eu queria falar sobre o que aconteceu no acidente. Foi que eu estava meio desorientado em relação a seguir Jesus verdadeiramente ou só pela casca, falar que eu amo Jesus e sendo que eu tenho um caso com o diabo. E isso não é o que Ele quer com a gente. Ele quer que a gente viva verdadeiramente um relacionamento com Ele. E
para quem não sabe, aqui eu estava esperando um teste meu, eu fiz um concurso, tudo, um sonho meu, que até eu tinha de ser militar. E era isso aí, né? O meu sonho. Nossa, eu sonhava que eu ia ser o polícia, eu ia ser o BOP, eu ia sair matando tudo quanto é. Aí, né, é culpa do Tropa de Elite, não assiste aquele filme não, gente, pelo amor de Deus. Aquele filme é massa. Não assisti não. Aí, pra piorar tudo, eu fui pro TG, pelo amor de Deus. Aí eu achei que eu ia virar soldado mesmo. Aí tem uma galera ali lá que ficou um tempo comigo, os caras ficou doidos. Mas dá risada, né? É verdade. Daí esse sonho militar apareceu na minha vida. Aí eu me preparei lá, tá, fiz a prova. Com 18 anos eu fiz meu concurso, passei. Aí primeiramente eu fiquei feliz, né? Aí saiu o resultado da prova. Aí o Vinícius ficou com 15 e precisava ficar com 20 para passar, né? Aí o Vinícius já ficou triste. Que não sei o que, Deus não me ama, não dá meu sonho. Aí não sei o que deu recurso, 20 pontos. Passei. Vou fazer o teste físico. Aí estou me preparando um ano, ralando, acorda de madrugada, vai treinar, corre 10 km todo dia, e vai de segunda a sexta nessa rotina. E chega dia 9 de dezembro, segunda-feira, acho que retrasada, e acontece um acidente comigo, ali na Bento Munhoz. Eu estava retornando para o meu trabalho, aí apareceu um abençoado lá, enviado de Deus, porque tem que ter né? É um xadrez, né? Deus manda as peças ali para cumprir o plano dele. Se você ficar fugindo, não pode fugir o dia inteiro, ele vai atrás de você. É que nem Jonas, Deus mandou ele ir para um lugar e ele foi para outro. Ele pegou o barquinho dele e tocou o barco para o outro lado, mas Deus foi lá, mandou tempestade e mandou Jonas voltar para o lugar dele. E quando Deus tem um plano, ele não é qualquer um não, quando ele fala, ele cumpre. A palavra dele não volta vazia, e se ele profetizou que um dia na minha vida eu iria falar do amor dele, que eu ia sair evangelizando na rua, é porque é verdade. Não adianta eu querer ficar resistindo, falar que meu lugar não é aqui, mas o meu lugar é aqui. Se ele me elegeu nele, antes da criação do mundo, como que meu lugar não é aqui? Não adianta eu querer resistir a algo que é meu. A igreja, ela tem um papel importante na vida do cristão. Ela é onde dá a doutrina, os ensinamentos para a gente caminhar. Seja através de um líder, um amigo assim que está na caminhada, um pastor, que Deus coloca na minha vida, na vida de todo mundo. Acho que todo mundo aqui tem um amigo que é evangélico, que é cristão, né? E muitas vezes a gente não dá ouvido para esse amigo não, porque esse amigo ele só fala coisas que a gente não quer escutar. Fala que a gente tem que abrir mão disso, abrir mão daquilo, que ser crente não vira, que isso é coisa de quem é desesperado. Mas não, o bagulho é massa. Aqui só tem o cara doido, feliz, alegre, e aqui eu me sinto em casa, minha família, onde eu sou bem recebido, com um abraço, sem interesse pelo meu status, pelo que eu tenho, o que eu posso dar em troca. O amor aqui é um amor diferente, um amor que tipo, você pode estar desde fedido, mano, você pode estar suadão, os caras vêm aqui, te dão um beijo, te joga pra cima, é muito massa. O amor, ele é o maior que toda tsunami. Eu vi num filme hoje que o amor, ele rompe qualquer barreira, e ele é maior que qualquer tsunami, mas é verdade, principalmente o amor de Deus. Continuando o meu acidente, tinha a pecinha do xadrez que apareceu na minha frente, me derrubou, né? Eu estou feliz ainda. Eu não vi o cara, um dia eu quero dar um beijo nele, um abraço nele. Ele não vai entender. Ele vai achar que eu estou doido atrás dele, querendo matar ele, mas não estou não. Eu quero dar um abraço nele, quero agradecer ele, porque ele ajudou o plano de Deus ser cumprido na minha vida. E é o seguinte, assim que aconteceu o acidente, foi uma pancada bem cabreira, que foi muito rápido, bati a perna e aquela coisa horrível. Não sei se vocês gostam de escutar coisa ruim. Eu vou falar um pouquinho. Eu perdi ele na hora do acidente, ele pegou a minha artéria aqui femoral, ou a aorta, né, que é uma principal artéria do corpo humano. E eu perdi bastante sangue ali. Eu cheguei no hospital já branco, meio amarelo, e
eu creio que é o plano de Deus, porque Deus cuidou de mim desde o começo do acidente. Desde o lugar onde eu caí, que foi na frente da Unimed ali, porque, mano, se fosse na Morangueira, velho, eu tava presuntinho já, só os pitacos lá enterrado no cemitério. Aí foi o seguinte, eu caí na frente da Unimed. Olha como que Deus é bom, velho. Ele sabe, os planos dele é maior que o nosso. Ele sabe de tudo, velho. Ele deixou que acontecesse tudo ali na frente da Unimed. Tem um irmão daqui da igreja que ele trabalha na Unimed. O nome dele é Jean. Ele agilizou o processo do atendimento, tudo. Vieram 3 ambulâncias, eu acho que para mim socorrer. E foi muito rápido o atendimento. Eu fiquei o acidente inteiro acordado. Na hora que eu bati e olhei minha perna, eu já vi que eu perdi. Aí na hora que eu perdi, veio um cara e falou comigo, pô, mano, você não prestou atenção, moto ali e tal. Eu falei, velho, tava 40, 45 por hora, não tava rápido. E fica de boa, velho, não vai dar lição de moral em mim, não, eu perdi minha perna. Eu tô treinando faz mais de um ano aí pro meu teste físico, aí ralando que nem um louco agora. E aí, meu sonho de ser policial, velho, agora, você tá vendo aqui? Não tem como mais. Aí o cara ficou em choque, ele ficou abalado e parou e saiu. Acho que foi na hora que ele fugiu para dentro da Unimed, lá que o povo queria bater nele. E daí, quando eu entrei na ambulância, veio essa palavra de Jeremias falando que os planos de Deus são mais altos que os nossos. Eu entendi nessa hora que, se o meu sonho era ser policial, não era o de Deus, porque o plano dele é maior que o meu. Eu posso bater o pé, fazer birra, sair da igreja, não vou para a igreja não, Deus não quer que eu seja polícia. E o que adianta? Eu vou fugir do meu plano maior? Não é isso que tem que acontecer. Eu tenho que encarar o fato e aceitar a missão que Ele me deu. Foi na hora que eu cheguei no hospital, já sabia que ia perder a perna. Falei, não, pode arranca tudo, não deixa nenhum corinho balançando aí não, de perna morta, que eu não quero ver essas coisas feias não. Aí fizemos uma cirurgia, arrancou tudo, aquela coisa linda, maravilhosa, UTI. Foi bem difícil, né? Principalmente para quem está do lado de fora entender. Mas eu estava confortável, desde a ambulância. Chegamos na UTI, eu não estou preocupado. Eu falei, não, se isso aconteceu comigo é porque Deus tem um plano. E isso que aconteceu comigo, esse acidente, foi um abalo. Que Deus, quando você está lá dormindo, lá na vida, lá assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, Ele te acorda. Aí Ele dá um chacoalhão, filho, vamos, levanta, vai. Você não veio no mundo para falar, você é luz, você é sal. Você não veio no mundo para você ficar aí assistindo Domingão do Faustão. Você veio no mundo para falar do meu amor. Aí eu, então tá bom. Agora como que eu vou? Desse jeito? Vou sair no cotoco pulando para falar de Jesus? O povo vai ficar com medo de mim. E essa questão de abalo, Ele falou comigo em Salmos 32. Eu vou abrir aqui, se quiserem abrir. Em Salmos 32, verso 8. Do 8 ao 10. Ele fala assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deveres seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que sem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atire a ti. Foi essa a hora que eu parei e falei, Deus, eu estava sendo que nem um cavalo, né, velho? Estava sendo que nem um burro, porque eu queria o meu sonho de qualquer jeito, eu saía sem freio, e queria, porque era aquilo, não importa o teu sonho, é o meu que eu quero. Aí Ele me fala que eu não tenho que ser assim, porque Deus recomenda que não sejamos como cavalos e mulas, que precisam ser controlados por freios e rédeas. Mas algumas pessoas, em vez de permitir que Deus guie a cada passo, ela, por rebeldia, só deixa uma opção para Deus. Se você não vai no amor, vai na dor. E a única opção que você deixa para Deus nessas horas é agir com disciplina e castigo. E Deus deseja guiar-nos com amor e sabedoria, não com punição. Deus não é o Deus que castiga, jamais.
Desde quando aconteceu esse acidente comigo, meus amigos vieram conversar comigo, eu falei, Deus, Ele não é um Deus que castiga, Ele é um Deus que livra. Eu posso ter perdido a perna, mas eu ganhei a vida, eu estou vivo. Uma perna, isso aqui é moral, mano. Deus me deu duas. E é o seguinte, isso eu tenho como... Deus não é aquele carinha, velho, que fica ali no formigueiro cutucando as formiguinhas para as formiguinhas sair. Esse aqui não me serve, pá, vou matar. Não, Deus não é assim, não. Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus de carinho. Se Ele te elegeu no mundo, você acha que Ele vai te colocar no mundo para te matar? Lógico que não, mano. Deus te ama. Ele tem um plano na sua vida, um plano para a sua família, um plano de paz e alegria. E continuando aqui... Ele se dispõe a nos ensinar o melhor caminho a seguir. Aceite o conselho da palavra de Deus e não deixe que a rebeldia te impeça de obedecer a Ele. Que rebeldia, é isso que nos afasta de Deus, um coração rebelde. A gente tem que ter um coração quebrantado, um coração de filho, para a gente entender que Deus quer realmente nossa vida. E só cabe a mim eu agradecer a oportunidade que Deus me deu de estar vivo. Ali eu perdi, acho que 2 litros de sangue no momento. E creio que o corpo humano tem 5, né? Então foi bastante. Deus cuidou de mim desde o acidente e o atendimento rápido. Ele cuidou tanto de mim que Ele já sabia todos os meus planos, velho. E eu ficava aqui matutando, achando que ia virar PM, que não sei o quê, que eu ia entrar no choque, ia ser perigoso. Né? Que eu ia dar uns pei nos milico. E eu agradeço a Deus, eu agradeci a Deus. Deus, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de estar vivo. E eu não vou vacilar agora não, eu não vou baixar a guarda. Agora eu vou seguir verdadeiramente, com todo o meu coração. Vai ser difícil, mas se for fácil, qualquer um faz. Ele dá, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu agradeço a Deus, Ele tem a oportunidade de me ter dado essa vida, porque eu vou poder chegar mais longe com a perna do que eu chegaria com as 2. Eu vou provar para Ele que o limite quem põe na nossa vida é a gente. Eu não consigo. Você fala isso aí porque você já está achando que você não vai conseguir. Eu, na hora que eu perdi a perna, eu falei, velho, eu só vou esperar essa cicatriz chegar, eu já quero ir lá no Parque Gringá correr, mano. Quero fazer umas barras lá, minha mãe vai ficar doida atrás de mim. E eu não estou preso com essa situação aqui, não, mano. Isso aqui vai cair tudo. Jesus disse que quando chegar o fim dos dias, não vai sobrar pedra sobre pedra. Isso aqui é corpo, o corpo vai embora, isso vai ficar o espírito. É o que a gente tem que correr atrás e salvar. Ele conhece o futuro e sabe o que está por vir, toda a sua vida. Ele sabe o que ia acontecer isso comigo, Ele sabe com quem eu vou casar, Ele sabe onde eu vou morar. Seus planos são bons e cheios de esperança. Isso não significa que seremos livres da dor, sofrimentos ou dificuldade, porque muitas vezes a gente acha que uma vida com Jesus é uma vida, né, que todo mundo vem pregando aí o Evangelho. Vem para Jesus que Jesus vai te dar o carro zero, a casa nova, a mulher da hora, o kit, vai te dar as roupas de ouro. E você vai viver sorrindo o resto da tua vida. Você nem vai precisar de Deus, tão feliz que você vai estar, mas esse não é o Evangelho verdadeiro, não. O Evangelho que Jesus nos ensinou é o Evangelho da cruz, é o Evangelho de negar o eu, da morte do eu. É o Evangelho onde a gente abre mão dos nossos sonhos, das nossas vontades para ajudar o irmão, ajudar o próximo. E Jesus é o exemplo vivo disso, do que a gente devemos viver. E Ele já deu um sinal, né? Que na hora que Ele morreu crucificado, Ele não morreu de qualquer jeito, Ele morreu de braços abertos. Porque Ele quer que você vá lá e dá um abraço nele, mano. Gruda lá na cruz, abraça a cruz e você tem que viver com Jesus todos os dias da sua vida como se fosse o último. Porque Ele está chegando. Ele está chegando, Ele está amarrando já as sandálias dele, que o mundo está feio lá fora, filho. Vocês sabem como que está lá fora. Não tem mais a diferença de sexo, nem sei o que está acontecendo com esse povo, está ficando louco.
E eu queria finalizar isso contando uma história sobre o plano de Deus sobre minha vida. Quando eu estava lá no quarto da UTI, Deus mandou uma serva dele falar comigo. Porque quando Deus quer falar com você, ou Ele fala através de manifestações dele, ou através de pessoas, né? Ou no caso de algumas pessoas, até mandou uma mula falar, se a pessoa for muito chucra e não escutar a voz de Deus. E no caso, Deus mandou uma mulher falar comigo lá, chamada Terezinha Guilhermina. Não sei se todos aqui conhecem ela. Ela não é qualquer atleta, não. Ela é a melhor do mundo. Ela é a atleta cega mais rápida do mundo. Campeã mundial dos 100, campeã dos 200, 300, 400. E a mulher ganha de todo mundo, velho. E ela, na hora que eu vi aquela mulher assim, a primeira vez num trabalho que eu fui fazer evangelístico ali no Chico Neto, eu olhei para ela, tipo, eu julgando ela, né? Nossa, essa mulher aí, ela é do top, né? Acho que ela carrega só o nome de Jesus no peito para falar que é gospel. Mas depois ali eu conheci o coração dela e eu bati a cara no muro, porque a mulher é de Deus mesmo. E para finalizar com tudo, ela chegou com a história que tinha que me dar um presente. Aí eu fiquei faceiro, né? Presente, opa, joga em mim, né? E ela é uma mulher de muita gente boa. Ela chegou em mim e falou: "Você quer o Vinícius?" Eu falei: "É, eu." "Ah, eu vim te entregar um presente." Eu: "Não, pode entregar." Aí: "Pega para mim, mãe." E essa mulher, ela disse que no auge da corrida dela ali, ó, na hora que ela dá o tiro dela, ela não mantém isso, mas no ápice ali, durante segundos, ela tinha 60 km/h. Então, tipo, se colocar uma placa nela na descida, ela pardal pega. Mulher é da hora. E ela falou assim: "Vinícius, é o seguinte, vou entregar um presente." Ela me entregou esse livrinho do Comitê Paralímpico Brasileiro. E ela falou assim: "Vou te entregar um presente e fazer uma convocação." Eu: "Convocação? A mulher tá doida, nem tá vendo o jeito que eu tô. Tô sem a perna, quer fazer uma convocação, né? Sai daqui andando com ela." Aí ela falou assim: "É o seguinte, a primeira Olimpíada dela foi em 2008, Pequim. Acho que é isso mesmo. 2008, 9, 10, 11, 12, 15, 5 anos. 5 anos, né? E ela disse que no primeiro pódio dela, da vida dela, ela ganhou o ouro, né? E ela estava lá naquele momento, tipo, que é o ápice, né, do atleta. Ele nasceu para buscar o ouro, ele não rala todo dia, acorda e treina para ganhar a prata. E naquele momento dela ali feliz, ela sentiu no coração, tipo, ela é cega, ela não se apega com roupa, porque ela não fraga o que ela está vestindo, né? E ela falou assim que Deus lá no pódio falou para ela: "Guarda essa farda aqui, ó, verde e amarela, cor do Brasil, bonitona, que está em mim hoje, ó. Chique, sempre quis ter uma dessas." Ela falou assim, Deus falou para ela: "Guilhermina, Terezinha, guarda essa farda aí, porque você vai dar para alguém muito especial." Isso há 5 anos atrás. E ela me chega num quarto depois de 5 anos e me entrega esse presente. E foi a hora que eu desabei e não aguentei, chorei. E eu falei: "Glória a Deus." Pô, Deus já sabia que ia acontecer esse acidente comigo há 5 anos atrás, tá ligado? E o sonho dele é maior que o meu. E eu bravo ainda que não queria ser polícia, né? Mas na hora que eu vi essa mulher chegando com esse presente, me falando essa história que 5 anos atrás Deus falou para ela guardar este uniforme aqui, entregar para alguém muito especial, eu quebrei todo o paradigma que tem na minha cabeça de questão de Deus. Eu achava que Deus, ele planejava o meu próximo mês, mas não, Deus escreveu a vida inteira. E nessa hora que ela chegou com esse presente aqui, ela me fez uma convocação: "E aí, está pronto?" Eu falei: "Tô, só está faltando a perna." "Tô pronto." Ela: não, é o seguinte, você está a fim de ir para 2016 na Olimpíada?" E eu: "Lógico." Eu falei assim: eu, pronto. Daí, coloquei, fiquei muito feliz, tá ligado? Eu falei assim: agora eu entendi o plano de Deus. O plano de Deus, ele não queria que eu fosse um PM, porque muitos sabem, o trabalho no policial militar é um trabalho árduo.
Tem que ter muita abnegação de sonhos, tempo, família, porque você trabalha literalmente com o inimigo, né? Você só prende, mata, é tenso. E servir a Deus e trabalhar nesse seria uma missão muito difícil. E ela falou para mim assim: Vinícius, você não nasceu para prender, você nasceu para libertar. Você não nasceu para aprisionar as pessoas, você nasceu para falar do amor delas e fazê-las livres. Aí essa mulher me pegou de um jeito que eu já estava babando, chorando. Falei, tá bom, para, não preciso mais não. Eu entendi. E ela falou assim que quando está faltando gente no exército de Deus, Deus manda. Ele, no caso, ele fabricou eu aqui, estou novo já, bonitão que eu estou. E essa farda ficou bonita. Eu pulei da camuflada para... Achei que ia pular para marrom, né? Mas fui para verde e amarelo. E agora eu vou preparar para viver este novo começo. Eu tive um novo aniversário, né? Eu tenho 2 aniversários agora. Eu nasci no dia 28 de novembro e no dia 9 de janeiro, no dia do meu acidente. Não é brincadeira não. Deus, ele é tão bom que... Ixi, velho. As pernas tá tremendo, velho. As duas. Vocês ficam zoando, mas não sei se que tá lá em perna. Eu tô sentado lá em casa, deitado. Falei, mãe, tá uma coceira na canela. Ela coça pra mim. Falei, não, mãe, é na outra. Nossa, que água. Essa água tá gostosa. Ó, vou apresentar aqui pra vocês um amigo meu que eu vou conhecer. Ele já é meu amigo, tá? Esse aqui é o Alan Fonteles. Ele é campeão paralímpico na categoria T44. Ó, 2 próteses. E ele perdeu as 2 pernas com 40 dias de vida. Uma bactéria lá, ele teve que amputar. Mas esse é o plano de Deus na vida dele. O meu é com 19 anos. E essa aqui é a mulher, ó. Um vaso de Deus que entrou na brecha e eu agradeci a ela. Falei assim, Terezinha, se você não tivesse aceitado Jesus e vivido o que Ele te falou para viver, e Ele realizou o teu plano. Só que o plano na vida dela também tinha o meu, porque ela seria uma pessoa que despertaria o meu chamado. E era essa mulher linda aí, ó, simpática, ela é bonita. Não sei se já viram, ela já foi no Esquenta, tudo. A mulher é da hora, mano. Ela é daqui de Maringá, ela treina ali Lily Davis. E ela me chamou para treinar com ela já. Ó, vou estar passando aí para vocês aí, pega aí. Vai dando uma olhada aí, galera. E é o seguinte, eu fiquei me questionando, Deus, por quê? Por que eu perdi a perna? Por que aconteceu isso comigo? Por quê? Por quê? Mas a vida não é feita de por que não. É para quê? Qual o motivo? Qual o motivo? Se Deus, velho, Ele fez o bagulho, Ele sabe mais que eu. Eu sou um João. Não, João não, eu sou Vinícius. Mas eu sou um José, eu não sei de nada. Ele que sabe de tudo, Ele sabe o que é bom para mim. Ele sabe tudo. E o que me confortou nessa hora foi que, Deus, por que eu vou ter uma perna a menos? Eu não podia ter as 2 e falar do teu amor do mesmo jeito? Aí ele falou, não, filho, não é assim. Tem um tempo certo, tem um jeito certo para todas as pessoas na face da terra. E eu vi uma passagem aqui de João 9, ele falando sobre um cego de nascença. Aqui fala... Os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou, este ou seus pais, para que esse nascesse cego? Porque antigamente as doenças, essas coisas assim, era questão de pecado, né? Se o vô do cara pecou, o neto nasce coxo. Só que hoje não tem mais essas paradas não, ainda bem. Mas aqui nesse tempo era assim. E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. E foi a hora que eu entendi por que aconteceu isso comigo, né? Foi porque a obra de Deus tem que ser manifesta na minha vida através seja de uma perna, 2, seja aqui ou lá no Rio de Janeiro, 2016. Já pensou? Tá lá? Eu vou estar lá, mano. Vocês vão ver eu ainda bonitão lá no pódio, lá chorando, que nem um bezerro. Mas isso aí é outro plano. É um plano de Deus que eu nunca sonhei na minha vida. A coisa que eu mais gosto de fazer é esporte. A endorfina é uma substância muito massa que Deus criou.
Quem corre, quem malha, quem joga bola, todo esporte que você sente a endorfina é uma substância que relaxa. E é massa. E eu queria falar isso aí mesmo, que o plano de Deus na nossa vida ele é superior aos nossos sonhos. Não fique com medo, eu sonho de um jeito, será que Deus quer isso? Não sei, quem sabe é Deus, vai lá, troca uma ideia com Ele. Chega no seu quarto, ora, fala, Deus, o meu sonho é o teu sonho? Porque chega lá, Deus, eu estou ralando 3 anos estudando para o vestibular de direito, e Deus quer que você seja médico. Você fica aí depois murmurando, Deus não me ama, Ele não quer. Nada a ver, Ele te ama, você que não perguntou o sonho dele para a sua vida. E é isso. Eu queria finalizar como... Vamos ver se eu falei tudo que eu tinha que falar, porque minha primeira vez, tá? Desculpa, eu não sou um ótimo pregador, mas um dia eu vou ser. Porque eu sou profeta, missionário e pregador. Isaías. Gente, fica quieto não, eu tô nervoso. Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Está aí, explicado, na Bíblia, que é o livro da vida, o livro que Jesus fala comigo. Às vezes eu não entendo, eu chego num amigo meu, chego no meu pastor, está escrito aqui, mas não estou entendendo, me ajuda. Mas tudo que está escrito aqui é verdade. Eu acredito nisso, eu não acredito que nós veio do macaco, nós não veio do Big Bang, nós não veio do darwinismo, aquelas coisas lá. Eu vim daqui, eu nasci, Deus nos elegeu nele desde a fundação do mundo, e é isso, eu nasci, Deus me criou com um propósito, que é falar das boas novas, e falar sobre o amor de Cristo. E é isso aí, agora o desafio vai ser maior, né? Com a perna a menos, né? Eu vou ficar em casa lá, murmurando, Deus não come a perna. Ô vida, ó céus. Não, eu vou pegar essa minha perna que eu não tenho e vou sair correndo atrás do meu sonho. Pronto. O que determina o que você é na hora que você cai. Na hora que você cai, você mostra o seu verdadeiro caráter. Cair, mano, foi o que mais aconteceu aqui nesse processo, desde quando eu entrei na igreja, desde até agora. Eu não sou santo, eu peco. Só que a diferença do que peca é aquele que se lava. Eu aprendi isso. Viver em pecado é uma coisa, mas você viver sabe, negando e querendo se afastar disso e mudar de vida é o que importa. E o desafio vai ser maior, mas a vitória vai ser maior. Se a vida for fácil, não tem graça depois de chegar lá e eu conseguir. Porque quanto mais difícil você valoriza mais, mano. Eu queria contar um poema meu que eu fiz. Mas não é meu não, tava pronto já. Eu peguei de um cara assim, eu vi uma letra da música aí, eu falei, nossa, que música massa. Eu entrei, começa assim, ó. É uma música que fala sobre luta, jiu-jitsu, arte suave milenar, Que jiu-jitsu é uma arte marcial que se você for um fraco, desistir de qualquer coisa, você morre, né, mano? O meu lema é apaga, mas não bate. Quando eu ia brincar de lutinha com os caras. Os caras podiam fazer desmaiar, mas eu não batia. Os caras, mano, você é chato, você não desiste. Eu falei, não, mano, desisto não. Entorta o meu pescoço, quebra aí, mas eu não vou bater, não. E falar assim, ó. Entre na arena e não trema. Apaga, mas não bate. Vá até o fim. Apagar, mas não bater significa perseverança. Não desistir do objetivo. Ganhar de forma honesta. Vencer as fraquezas. Superar os limites. Não buscar atalho,
mas percorrer o inteiro árduo caminho até a glória. Não desista nunca, não se deixe destruir, não se entregue ao sistema, como fazem por aí. Entre na arena e não tema, irmão. O mundo é frio e desolado, nele só vence quem tem Deus ao seu lado. Jeová é o comandante e você é o soldado. E através disso aqui começa uma vida de relacionamento, que é o que eu tenho que ter a partir de agora. Não adianta acontecer tudo isso comigo, Deus me dá os planos dele e eu não correr atrás. Eu tenho que ter um relacionamento com ele onde eu sei qual é esse tipo de relacionamento, onde eu tenho que orar e buscar ele, lendo a Bíblia. E é um processo que, se vocês estiverem curiosos para entender, entra no barco aí, velho. É massa, vale a pena. Se eu pudesse, eu teria começado desde os 1 ano de vida, porque vale a pena. Eu aceitei Jesus com uns 15 anos, então por isso que eu estou meio com a bússola aqui, ó, em cima está meio rodando, mas o norte verdadeiro, como diz o sargento Oliveira, o norte verdadeiro é Jesus, o norte verdadeiro é o céu. E o que muitas vezes acontece com a gente quando a gente se sente vazio, se sente desmotivado, fraco, mas esse buraco quem preenche na nossa vida é só Jesus, porque Ele mesmo fez esse buraco dentro da gente, para a gente só saciar com Ele. Não adianta saciar com vícios, seja com sonhos, qualquer coisa, você nunca vai estar satisfeito. Uma coisa que eu falo com meu pai, eu estou de Fulcão, mas eu posso estar no Fusion, vai ser da hora fazer, né, o rolê. Só que daqui a um tempo eu não vou estar satisfeito, eu vou querer um carro mais da hora, vou querer uma McLaren. E eu vou ficar com a McLaren uns 3 meses e vai estar chato, eu vou querer outro. E o ser humano ele nunca se sente satisfeito. Isso também pode levar tu no trampo, ganha 1.000, da hora, ou para 2.000. Se dá 1 ano você já está ganhando pouco, né? Esse trampo cabreiro aqui, que não sei o que, pá. Aí você vai ganhar 3 e nunca você vai estar satisfeito. É a natureza do ser humano, ele é rebelde, nunca se satisfaz, só reclama da vida. Mas o ser humano, quando ele tem Jesus no coração, ele se sente satisfeito com aquilo que ele tem, com o pão que ele tem, com a família que ele tem, com os irmãos, com os amigos, com o pai, com a mãe que ele tem. Uma coisa que eu me recordo bastante aqui é que o povo morre por falta de entendimento. O que é isso? Muitas pessoas morrem sem ao menos conhecer Jesus. Isso não é culpa da igreja não, é culpa nossa, é culpa minha, de eu não ter ido lá e falado do amor de Jesus para essa pessoa. Porque a nossa maior missão aqui na Terra é essa, falar do amor de Deus e falar da verdade. Tô até arrumado aqui já, porque agora daqui para frente vai ser assim. Eu vou andar com ele no peito. Segurei rapidinho. Obrigado, Preta. E aqui, ó. A mensagem que a gente tem que ter no nosso coração é essa: Jesus ama você. Ele morreu na cruz por você. Ele não morreu só para os crentes, para os evangélicos, para os católicos, não, ele morreu por todo mundo. Ele morreu para todo que nele crê. E é o seguinte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente tem que buscar conhecer a Cristo e ter uma vida verdadeira. E ter uma vida de paz. A paz não é tranquilidade. Pois quando a gente vive uma vida com Cristo, a gente vive uma vida em guerra. É todo dia, batalha espiritual, lutar contra o nosso pecado, contra a nossa natureza. Mas quando a gente está com Jesus, a gente se sente consolado. A gente está consolado nessa batalha. A gente não tem a paz, que é ficar deitado na rede. Isso é tranquilidade. A paz é você estar na guerra, mas estar em paz, estar consolado por Deus. E é isso aí.
Eu queria finalizar com falar uma coisinha, Bev, que está no meu DNA. Não tem como eu não fazer isso, velho. Eu nasci para isso. Eu não, através do que eu falei aqui hoje, muitas pessoas não vão sentir relevante ou mudadas, mas quem faz a obra é Deus, não é eu não. Eu só vim aqui para agradecer Ele por me ter dado mais uma oportunidade de vida e de poder ser o primeiro saci albino. Não, tô brincando. É que eu gosto de ver dente, eu sou dentista, eu gosto de ver vocês sorrindo. Eu sou meio palhaço. E Deus nos amou, Ele tem um propósito na minha vida, isso eu sei. O segundo passo para ter uma vida: o homem está separado de Deus porque é pecador, por isso não pode desfrutar deste amor e dos propósitos de Deus para a sua vida, porque todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus. É isso que nos afasta de Deus, é o pecado. E pecado é... Só que Deus, Ele morreu na cruz, e Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o intermédio da gente chegar no céu. Se a gente querer chegar no céu sem Jesus, a gente não vai a lugar nenhum não, porque Ele é a ponte. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Ele é o único caminho. E para aqueles que se sentem vazios, se sentem de alguma forma, parece que está faltando algo dentro de você, que você nunca se encontra, você tenta se identificar através de um grupo de pessoas, sair. Só que quem te ama verdadeiramente, Ele não vai olhar para fora, Ele vai olhar o que tu é por dentro. E Jesus, Ele está à porta, batendo. Em Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa é o ápice de Deus. Para a gente ter uma vida em paz, a gente tem que abrir a porta do nosso coração para Ele entrar, porque assim que a gente abrir a porta, Ele vai entrar na nossa casa e vai cear comigo. Na verdade, comigo Ele não vai cear, Ele vai lá em casa e nós vai comer um açaí. Foi da hora. O povo não entendeu que eu saí da UTI lá chamando: o que você quer? Eu: chama minha mãe, eu quero açaí. Aí os caras ficou sem entender. Eu falei: esse moleque é doido. E é isso aí, galera. O meu testemunho é esse, uma parte dele, né? E se alguém quiser conhecer mais desse Jesus, cola na grade. Vem aqui, se quiser, tá tendo uma reunião, se quiser, a igreja não importa, importa é o Jesus da igreja. Seja aqui ou seja na parte da tua casa. Mas eu queria falar isso: abra os seus olhos e faça escolha, faça a sua escolha, make your choice. Escolha o caminho da vida. Eu não sei como que eu não chorei, eu estou me segurando. Eu não gosto de chorar em público. Chorar pra quê? Estou feliz, pô, estou vivo. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês aí, todos os amigos que estão presentes. E a mensagem é essa: que os planos de Deus é maior que os nossos sonhos. E dá um espacinho para Ele cuidar da tua vida, que Ele cuida melhor do que ninguém. Ele sendo Deus, Ele te dá tudo. Ele te dá amor, Ele te dá carinho, Ele te sustenta, Ele te consola, verdadeiramente, em qualquer situação. E é isso aí.